Bom dia a todos! Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima quarta-feira para todos. Hoje é dia 24 de agosto de 2022. Seja muito bem-vindo ao nosso devocional de hoje. Hoje vamos então dar sequência à nossa maratona bíblica. Vamos falar de Apocalipse, capítulo de número 3. Além, é óbvio, da leitura dos Salmos. Hoje, Salmos 45 e 46. Aproveitando, o Salmo 45 é espetacular, é incrível, depois você pode ler aí com calma, estudar, porque de fato é um salmo muito rico. Bom, falando de Apocalipse, vamos falar de Apocalipse capítulo 3, o tema do devocional hoje é uma igreja amada. Por quê? Porque o Senhor Deus está se dirigindo à igreja de Laodiceia. É a última igreja que ele vai se dirigir. E a mensagem enviada para a igreja de Laodiceia tem uma diferença em relação às outras. É que a igreja de Laodiceia não recebe nenhum elogio sequer. Todas as outras igrejas são elogiadas, mas a igreja de Laodiceia não recebe nenhum elogio. E a última carta, a última mensagem enviada, a última igreja a receber uma mensagem do Senhor. Deixa eu ler o texto aqui que vai dar base, que é Apocalipse 3:17. Vai retratar bem aí o quadro dessa igreja, a igreja de Laodiceia. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Bom, a cidade de Laodiceia era conhecida por duas grandes coisas. Primeiro, ela era conhecida por suas fontes termais. Na verdade, ela recebia ali águas termais de uma outra cidade importante na Grécia, que é Herápolis. Então, a Laodiceia era coberta por fontes termais, mas também Laodiceia era conhecida por abrigar instituições bancárias. Era uma cidade muito rica. Era tão rica que ela sofreu um terremoto e recebeu ajuda do Senado romano, ajuda financeira, mas não quis. Tal era a sua riqueza. Eles eram, de fato, uma cidade muito rica. Na carta do Senhor Jesus para a igreja na cidade de Laodiceia, Jesus ele se apresenta como se apresenta em todas as outras cartas. Cada uma delas ele vai destacar um aspecto diferente. No caso da carta à igreja de Laodiceia, o aspecto destacado é a divindade e a soberania do Senhor Jesus. Olha aí o versículo 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: essas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Então, ele já começa destacando a sua soberania e mais, ele começa a destacar a sua divindade. Ele fala: eu sou, ou esse é o Amém, aquele que dá a última palavra. Enfim, o ponto central aqui é que Jesus se apresenta para esta igreja como o soberano, como o criador, como o ser divino. E isso é importante porque traz um peso de autoridade para aquele povo, para aquela cidade. Mas depois, Jesus, como disse, ele não faz qualquer tipo de elogio à igreja, ele fez para todas as outras igrejas, mas o Senhor já começa de imediato chamar a atenção da igreja em Laodiceia. E ele diz assim no versículo 15 e 16. Inclusive, muitos dos textos que a gente vai ler aqui são bem conhecidos aí, A turma conhece normalmente esses textos. Esse é um desses bem conhecido, que é o 15 e 16, Conheço as tuas obras e sei que você não é frio nem quente. Melhor que fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Então, aqui o Senhor Jesus está atacando o fato de que essa era uma igreja inconstante. E ele usou uma analogia, que é a analogia da água morna, que era uma analogia que eles conheciam. Lembram que era uma cidade de fontes termais? Então eles conheciam exatamente o que era uma água morna ou o que era alguém morno. Ele usou essa analogia para explicar
o quanto aquele povo inconstante, quanto aquele povo que não era nem quente nem frio, que era um povo morno, que era um povo que às vezes não ia nem para um lado nem para o outro, ficava ali literalmente no meio da história, né? É engraçado que uma época, uns anos atrás, eu lidei com um rapaz, quando eu era líder de jovens, lidei com um rapaz que ele era exatamente assim, aquela coisa que não vai nem para frente nem para trás, e de fato é muito ruim, tanto para a pessoa, porque ela não avança, ela não progride, ela não consegue nem fazer coisas assim que são importantes para a vida dela mesmo, exatamente por causa da sua inconstância, do fato de que ela não vai e não fica, né? Aquela coisa meio morna ali. Então, essa igreja era assim também, e existe o perigo dos crentes também ficarem assim. Existe o perigo de pessoas que ouvem, ficam ouvindo ali a palavra do Senhor durante anos e anos e anos e não toma nenhuma atitude, não toma nenhuma decisão de dizer, não, eu não quero isso, né? Ou uma decisão por Cristo mesmo. Um autor certa vez disse que o que Jesus disse é tão contundente quando ele esteve na terra, as palavras de Jesus registradas no Evangelho, que nós só temos duas opções. Ou nós o consideramos louco, porque ele afirmou ser Deus, ele afirmou ter o poder da vida e da morte, ou nós o consideramos louco, que ele não é, obviamente. Ou se ele de fato não é louco como ele de fato não é, nós estamos diante do Rei da Glória e nós temos que nos curvar diante dele. Então, a inconstância não é, ou esse lugar aí entre o quente e o frio não é um bom lugar para se estar. Mas essa igreja também, o povo dessa igreja era um povo arrogante. Olha aí o versículo 17, é o que nós lemos, né? Estou rico, adquiri riqueza, não preciso de nada. Mas aí vem a advertência do Senhor. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que estava nu. Essa cidade era uma cidade próspera, como eu disse. E a sua prosperidade, o fato de que eles eram riquíssimos, trouxe para eles um ar de arrogância. Trouxe para eles um ar de que eles não precisavam de nada. Jesus teve que lidar com caras assim. Os fariseus eram homens que o grande problema deles é achar que não precisavam de nada, não precisavam de ouvir da mensagem do Evangelho, não precisavam de ouvir de Jesus, porque eles já sabiam de tudo. E esse, de fato, é um lugar muito perigoso para se estar. Um lugar de arrogância, um lugar de achar que não precisa do Senhor, um lugar de achar que não precisa do Evangelho, um lugar de achar que as suas boas obras serão suficientes para salvá-lo, um lugar de achar que você já detém todo o conhecimento e que não precisa de ninguém. Parafraseando aqui, o Senhor, você é pobre, cego e nu. Quem pensa assim, né? Por isso que quando o Senhor Jesus foi dar lá o seu grande sermão, ele começou com as bem-aventuranças. E as bem-aventuranças é só uma admissão da nossa necessidade de Deus. É uma admissão de que precisamos de Deus. É uma admissão de que precisamos de alguém melhor do que nós, porque nós não damos conta por nós mesmos. Bom, esse era o quadro dessa igreja. Mas temos coisas boas em relação a essa igreja. Primeira coisa é que Deus não abandonou essa igreja. Uma igreja inconstante, uma igreja que não ia, não ficava, uma igreja arrogante, que achava que já tinha tudo, que não precisava de nada, uma igreja orgulhosa, uma igreja que se colocou em uma condição de soberania e governo, né? E aí o Senhor Jesus precisa lembrar deles que ele é o soberano. Essa igreja não foi abandonada pelo Senhor. Olha o que o Senhor diz para ela no versículo 18 e 19. Dou esse conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os teus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Então, a mensagem do Senhor para essa igreja é: olha, vocês são arrogantes,
vocês são inconstantes, vocês acham que não precisam de ninguém, são orgulhosos, contudo, eu tenho ainda esperança, eu estou aqui com a minha palavra para vocês ainda. O Senhor ainda estava, ou o Senhor desejava ainda, o Senhor tinha interesse ainda naquela igreja. Deus não abandonou aquela igreja. Ele disse, olha, eu estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu cearei com ele. Então o Senhor não abandonou aquele povo. E aí nós aprendemos, e aqui é uma aplicação muito direcionada para nós mesmos. Existe esperança para todos aqueles que buscam o Senhor. Existe esperança para aqueles que de maneira honesta, sincera, ao ouvirem a mensagem de Deus, eles se voltem para Deus. Aqueles que abrir sua porta, o Senhor ceará com eles. O Senhor não vai levar em conta a sua arrogância, o seu orgulho. Pelo contrário, o Senhor vai tratar, como ele mesmo disse aqui, repreende e disciplina aqueles que amam. Então o Senhor vai tratar o orgulho, a arrogância. O Senhor não vai descartar essas pessoas. O Senhor não vai descartar aqueles que o buscam. Então, a grande mensagem aqui que fica para mim e para você é que o Senhor, se o buscarmos, ele deixará encontrar. Se deixarmos que o Senhor toque o nosso coração, ele de fato vai se manifestar. Ele vai se apresentar como um Deus amoroso, como um Deus cuidadoso, como um Deus que se preocupa com nós mesmos. Ele se preocupou com essa igreja, uma igreja arrogante, uma igreja orgulhosa, uma igreja que não achava que não precisava de ninguém, que era morna, não era nem quente nem fria, mas o Senhor estava dizendo para eles, olha, repreendo e disciplino aqueles que amam. Então, existe esperança para aqueles que buscam ao Senhor. E por fim, o que o Senhor fez com todas as igrejas, fez também com a igreja de Laodiceia, que é abençoar o seu povo. Ele está pronto para abençoar o seu povo. Olha aí o versículo 21. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. É interessante como o Senhor faz aqui uma ligação entre algo que era importante para eles. Eles eram arrogantes, eles queriam os lugares de honra, eles não aceitavam ser ajudados por ninguém. E o Senhor está falando aqui, se vocês me buscarem, se vocês de fato se converterem, se vocês se arrependerem dos seus pecados, se vocês se voltarem para mim, vocês vão de fato reinar, vocês vão de fato sentar-se no trono, vocês vão de fato ocupar um lugar onde vocês realmente poderão se sentir importantes. Não importantes como vocês acham, não importantes do ponto de vista humano, mas agora sim, importantes da maneira como de fato é importante, ou seja, assentado com Deus, ou como ele disse aqui mesmo, né? Assim como eu venci e sentei com meu Pai em seu trono, vocês também vão sentar-se comigo no trono. Então, é uma promessa gloriosa do Senhor, e essa promessa, ela é gloriosa para mim e para você também. Os arrogantes, os orgulhosos, os soberbos, aqueles que não se decidem, os inconstantes, aqueles que não querem se comprometer muito com o Senhor, aqueles que não querem estar muito ligados ao Senhor, aqueles que rejeitam o Senhor, esses podem encontrar esperança no Senhor e serem resgatados. E essa é a moral da história. A moral da história é que Deus está sempre pronto para abençoar os que são quebrantados de coração. O Senhor está sempre pronto a abençoar aqueles que quebrando seu coração e buscam o Senhor com honestidade e sinceridade. Bom, diante desse quadro todo aí, qual é o desafio que nós podemos pegar nessa manhã, o que nós podemos aplicar de maneira muito direta sobre tudo isso que nós acabamos de ouvir? Ele disse, eu estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu vou entrar e vou cear com ele, ele comigo. Então, nessa manhã, o desafio é esse, abra a porta. E isso serve para todos. Você que talvez ainda não se decidiu por Cristo, você que está frio, você que está afastado, você que não tem frequentado a igreja, você que está desanimado, você que está cansado, o Senhor está batendo a porta hoje e Ele está dizendo, venha, vamos cear juntos. Ou talvez você que já serve ao Senhor, que já se arrependeu dos seus pecados,
mas talvez você entrou aí numa fase de arrogância, de soberba, de achar que não precisa de mais ninguém, de achar que não precisa da igreja, de achar que não precisa da palavra de Deus. Então, nessa manhã, é manhã de conserto, é manhã de abrir a porta e deixar o Senhor entrar e cear com você. Eu sei que não é fácil. Nós, como o povo de Laodiceia, nós somos orgulhosos. Nós achamos que não precisamos de mais nada. E a advertência do Senhor é exatamente essa. Você é pobre, cego e nu, nem sabe que está precisando da bênção de Deus. Tá certo? Vamos orar? Se você puder, então, pare aí um instante o que você está fazendo. Vamos juntos buscar a Deus em oração, orando por tudo isso que nós falamos aqui nesta manhã. Querido Deus, Pai de graça, Deus de amor e misericórdia, diante do Senhor, nosso Pai querido, que nós nos colocamos nessa manhã, é diante do Senhor que nós nos apresentamos e é diante do Senhor que nós pedimos que o Senhor perdoe a nossa arrogância, a nossa soberba, o nosso orgulho de achar, Pai, que não precisamos mais. Perdoa a nossa indecisão, a nossa inconstância, o fato, Pai, de que nós, por muitas vezes, não nos decidimos, ficamos ali, Senhor Deus, esperando que as coisas vão acontecer. O teu chamado para nós nessa manhã é tão sério, Pai. É o chamado daquele que está à porta e bate. E aqueles que o ouvirem, aqueles que derem ouvidos ao seu chamado, serão então alcançados pela tua graça e a tua misericórdia. E essa é a nossa oração. Eu oro para que os corações sejam abertos, a começar de mim mesmo, para ouvir essa advertência, receber essa advertência e ser transformado. Eu oro assim e o faço em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, meu povo? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Uma excelente quarta-feira para todos. Fiquem com Deus.